Oi, queridos! Hoje é um dia muito especial para mim e para L'Occitânia Brasil. Eu estou aqui com a Vitória Galo, que é diretora da marca, que trouxe para o mercado um conceito maravilhoso que vocês já vão conhecer. E uma oportunidade daquelas únicas de estar com o perfumista, um dos perfumistas criadores dessa nova fragrância, do novo lançamento, que eu já vou contar para vocês não ficarem curiosos. Chama-se Brasil. Em francês, a pronúncia correta seria Brasil, mas como o produto tem o sotaque francês e esse lado brasileiro, nós vamos chamá-la de Brasil. Tá correto? Perfeito. E o perfumista que criou, um dos perfumistas que criou essa fragrância é o Leandro Petit, com quem eu já trabalhei, da Givaudan. Foi um duo, né, Leandro? Seu? Um duo muito bom entre eu e a Marion. A Marion Costeiro, uma perfumista francesa, trabalhou desde a França em parceria com o Leandro. E eu trouxe os dois aqui, nós estamos ainda no evento, para que vocês conheçam um pouco do conceito. Então eu vou começar com a Vitória, para ela contar um pouquinho como foi essa ideia, o que compõe o novo perfume, porque vamos falar sério, gente, para ter um perfume que guarde a característica do nosso povo, do Brasil, não é para qualquer um, hein? Muitas empresas já tentaram colocar o nome de Brasil numa fragrância, mas trabalhar essa essência, trabalhar o cheiro da nossa terra, do nosso povo, e logo logo o Leandro vai contar também um pouco dessa experiência. A gente fala que é Brasil porque é Brasil com sotaque. É como L'Occitânia Brasil enxerga e é encantada. Tem esse olhar encantado pelo Brasil. E nós como marca somos França na essência e Brasil por natureza. E por isso a nossa história para essa fragrância começa lá na França, no sul da França, na Provence. Naqueles campos de lavanda lindos, maravilhosos, cinematográficos, né, praticamente. E de lá a gente embarcou numa jornada porque queríamos muito e tínhamos muita curiosidade de descobrir como que a gente traduziria o cheiro do Brasil com todos os seus sotaques, toda a riqueza, toda a diversidade e a feminilidade numa fragrância, mas também com o nosso olhar francês. Começamos essa jornada na França, mas a gente veio para o Brasil, embarcamos junto com o Leandro, que fez essa jornada por Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde em cada uma dessas cidades encontramos mulheres e através dos olhos delas a gente viu essas cidades também com outros olhos. O Leandro, durante essa jornada, criou acordes, apresentando essas cidades e a história dessas mulheres muito poderosas, mulheres muito engajadas. Esses acordes se encontraram em duas fragrâncias, na verdade, não foi só uma. Todo esse processo que começou, essa jornada que aconteceu em janeiro de 2019, em fevereiro, decidimos que ia ser muita arrogância da nossa parte, nós mesmos, sozinhos, querermos decidir a fragrância do Brasil. Então convidamos os brasileiros para escolher essa fragrância junto. Você fez uma pesquisa, então? Fizemos uma votação aberta em Curitiba, São Paulo e Recife, em praça pública, e convidamos os consumidores abertamente, quem quiser, decidir qual que era a fragrância que representava melhor esse Brasil. E hoje a gente está lançando a fragrância que os brasileiros escolheram, quase 1.700 brasileiros, que traduz o nosso olhar, traduz a riqueza que tem no Brasil, a diversidade
e a história muito poderosa dessas 4 mulheres. Foi uma experiência muito interessante, porque quando a gente chega aqui para o evento, nós ficamos sabendo de como a L'Occitânia Brasil está contando essa história. Nós passamos por modelos das cidades e das mulheres, conversamos com as mulheres que representaram esses conceitos e que passaram para o Leandro numa jornada de visita mesmo a Manaus, a Belo Horizonte, a Salvador, ao Rio de Janeiro. Inclusive, não é à toa que a gente está com esse cenário atrás, porque nós estamos no cenário do Rio de Janeiro. Então eu quero sentir do Leandro agora, ouvir do Leandro Petit, esse perfumista jovem que cursou a escola de perfumaria da Givaudan. Quanto tempo você ficou na França, Leandro? Morei na França 3 anos e já tem 4 que eu já... Está no Brasil. Eu voltei para o Brasil. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem saber também, fica para uma outra oportunidade, entender como se forma um perfumista, tá? Você me deve essa. Fica anotado. Então, se você puder contar um pouquinho como foi essa jornada que você me falou que foi emocionante. Foi um presente que a L'Occitânia me deu, na verdade, porque eu não esperava que teria essa proporção, todo esse trabalho, e teria toda essa bagagem, essa riqueza de conteúdo, de informação e de emoção em todo o processo criativo, né? Queria te perguntar uma coisa. Ao viajar, qual foi a primeira cidade que você foi? A primeira cidade foi Manaus. Manaus. Bom, eu já estive em Manaus e eu sei quão emocionante é conhecer esse lado exótico do Brasil, porque não deixa de ser exótico. O povo é maravilhoso, aliás, o brasileiro é aconchegante e hospitaleiro em qualquer lugar. Mas o manauara é um povo e tem uma das peles mais lindas que eu já vi na vida pra gente tocar. O que te surpreendeu mais assim em Manaus? Bom, em Manaus, a nossa anfitriã foi a Carla. Uma manauara raiz, vamos dizer assim, porque ela nasceu numa casa de palafita, então ela tem essa ligação com a terra de Manaus muito verdadeira. Ela contou a história dela, da família dela, de como é a luta da vida de uma manauara, de uma forma geral, assim. E os lugares que ela nos levou, né, as emoções, tudo que ela nos proporcionou lá, foi uma enxurrada de emoções, muito mais porque ela nos levou, por exemplo, para ver o encontro das águas entre Rio Negro e Solimões. Depois ela levou a gente para entrar na mata, né, entrar realmente dentro do coração da floresta e sentir por que lá é considerado o pulmão do mundo. Porque ali realmente tem uma vida própria ali, tem uma respiração única. De tentar traduzir toda essa vivência no acorde de Manaus, que é um dos acordes que fazem parte da Fragrância Brasil, e que no final a gente viu que a gente poderia facilmente, de cada acorde, fazer uma fragrância, pela complexidade e a riqueza de elementos que tinha em cada acorde. E a Vitória me disse que conforme vocês faziam essa jornada, você e a equipe da L'Occitânia Brasil trabalhavam um diário. Sim. Com informações do que vinham, né? E essa enxurrada de informações atrapalhou um pouco o dia a dia de um perfumista assim, para criar. Você dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com essa imensidão de informação? Ou te ajudou? Não, atrapalhou e ajudou ao mesmo tempo. Atrapalhou porque ao mesmo tempo que eu já queria com bastante rapidez traduzir isso num cheiro,
eu não podia traduzir isso no cheiro naquele momento, porque depois de Manaus nós fomos para Salvador, depois fomos para Belo Horizonte, depois para o Rio, e só depois eu iria voltar para São Paulo, onde fica o laboratório, para eu poder desenvolver, para eu poder cheirar o resultado do acorde dessas fragrâncias. Então, Manaus já foi tão rico que você queria criar uma fragrância Eu já criei na hora, entre a ida de Manaus para Salvador, eu já criei o acorde de Manaus, sem cheirar. E aí, como era a experiência? E aí era bem desafiador porque estava o time, parte do time lá com o Leandro fazendo essa jornada, conhecendo as mulheres, as cidades, pegando essas inspirações e traduzindo isso, né, na criação de um acorde. Mas por outro lado, parte do time estava aqui, eu estava aqui em São Paulo, recebendo esses acordes. E eu não estava fazendo a jornada junto com eles, mas eu recebia os diários de viagem todos os dias. Então a gente avaliava esses acordes junto com o diário de viagem, parecia que a gente viajava junto, né? Imagino, porque os cheiros fazem isso com a gente, né? Os cheiros levavam a gente junto com o time e o Leandro. A gente começou a trabalhar essa ideia em dezembro do ano passado. E pra gente era uma ideia tão grande que merecia ser contada na maior data do ano. Então tínhamos que conseguir trazer essa fragrância para o Natal 2019. E você sabe que a minha experiência diz que vocês foram vencedores, porque é muito difícil a gente ter, desde a criação da ideia, da elaboração da ideia, até começar a colocá-la em prática, chegar no desenvolvimento, e não foi só da fragrância, né, Vitória? Foi o desenvolvimento do frasco, a diagramação, ficou linda, depois eu vou mostrar para vocês. Aliás, o Leandro está segurando aqui o nosso tesouro, né? Mostra para eles como é que funciona. Olha que coisa mais linda. Você quer contar um pouquinho? A embalagem. Bom, a embalagem teve a curadoria do Olivier Bosson, fundador de L'Occitane. E todo o Olivier, junto com o time do Olivier na França, trabalhou no grafismo. Que o primeiro, as aquarelas trazem muito da rusticidade, né? E do que a gente preza muito, do artesanal dentro de L'Occitane. E esse grafismo, ele representa a jornada. Então, a nossa jornada começa na França, o Olivier Bosson aqui, né, onde toda a história toda começa, ele com seu alambique, né, de destilação. De lá, da França, a gente foi para Manaus, está muito representada pelo Rio Negro Solimões, pela floresta amazônica. De Manaus, a gente foi para Salvador. Em Salvador, a gente tem muito alegria, as músicas, as cores, as especiarias, a pimenta rosa, né? Está também muito presente na fragrância. E de Salvador, a gente foi para Belo Horizonte, onde encontramos conforto, calor. Aliás, o acorde de Belo Horizonte, para mim, foi o mais gourmand de todos. O acorde... Não era doce, não era melado, porque a fragrância não é doce melada, gente. A ideia do acorde de Belo Horizonte não era trazer algo doce, por mais que lá você possa facilmente remeter com notas adocicadas. Mas lá a ideia do acorde é que ele te traga aconchego. E traz mesmo. Essa é a ideia. Até tinha um cafezinho para servir pra gente, maravilhoso, porque tudo foi muito bem ambientado. A gente aqui está no Rio de Janeiro, mas a ambientação de Belo Horizonte parecia uma quitanda com cafezinho, pão de queijo, doce de leite, tudo aquilo que o mineiro fala rápido. Pão de queijo, doce de leite. Maravilhoso. A Bahia também linda, com as fitas do Senhor do Bonfim, Manaus com aquela imensidão de água, floresta, maravilhoso. Muito desse trabalho, não da fragrância, mas do trabalho de visualização, tem um pouco das mãos e da mente criativa do Olivier Bosson
que foi o criador da marca L'Occitane. A marca não está totalmente nas mãos dele hoje, mas ele participou como convidado, é isso? Sim, ele participou como curador artístico do projeto e participou ele junto com um artista francês também, muito próximo do Olivier, da parte externa do cartucho, que traz essas cores que são cores que representam muito toda essa jornada, né? As cores mais quentes, as cores mais da água, da areia, do sol, mas também a parte de dentro, onde a gente representou com aquarelas toda essa jornada. Então o Olivier participou na curadoria e foi o pai artístico do projeto. Quando ele teve o primeiro contato com toda essa história, ele falou: essa é uma fragrância polêmica, essa é uma fragrância provocadora, essa é uma fragrância onde vocês trazem mulheres que vão despertar muitas coisas nas pessoas. Não é uma fragrância bem comportada. Que interessante, porque há muitos elementos nos acordes que mexem muito com a gente. Sim. O acorde do Rio de Janeiro, para mim, foi um acorde assim daquele uau, o que é que ele colocou aqui dentro. Bom, gente, só para vocês entenderem, acordes são pequenos ingredientes que compõem o cheiro, mas não a fragrância terminada. Tá correto? Corretíssimo, nada declarado. Então eles fizeram, o Leandro criou acordes em cada viagem que ele fez. Na viagem para Manaus, um acorde sobre Manaus, que é um acorde aquoso, um pouco verde. Aquoso seria a tradução da fluidez do rio, como se estivesse seguindo o movimento do Rio Negro de Solimões. O lado verde, o lado úmido, traz o cheiro da mata, a umidade do ar que você cheira, muito mais do que só o verde da folha, mas o verde do cheiro que você consegue sentir com aquela mistura do sol batendo na folha, na terra, aquele cheiro que exala, que vem realmente das terras de Manaus. Olha, Leandro, nós estamos falando com um público apaixonado por fragrâncias. E eles amam esse tipo de declaração, porque muitas vezes a gente lê algo num conceito de marketing e muitos conceitos são muito urbanos, a pessoa que trabalha, que tem emprego, que labuta. Mas quando você fala do Brasil, você tem que trazer a realidade, algo que a gente conheça. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a Carla, a mulher que mostrou Manaus para o Leandro nessa viagem, nessa jornada, estava aqui presente. E ela disse que se emocionou muito com esse cheiro e reconheceu a região dela no cheiro, no acorde que ele criou. Aí você foi para Salvador e eu senti coco em Salvador. Exatamente. No olhar de Milena, né, a nossa anfitriã, nós exploramos Salvador de um jeito bem ritualizado, vamos dizer assim, de um lado bem assim, bem íntimo, de você buscar a sua essência, buscar a sua verdade dentro de você, buscar quem você é de verdade. Então ela mostrou muito dessa ligação dela com os rituais, com a ligação com as ervas medicinais, que é muito forte em Salvador. Trouxemos essa combinação da água de coco, por isso que tem essa nota lactônica de coco, porque a ideia para mim, quando eu imaginei, eu falei, como é que eu construí esse acorde? Para mim eu imaginei um coco, você corta o coco, você tem água de coco, e lá eu coloquei arruda, lavanda e outras ervas aromáticas, e ali quando você mistura e você cheira, você sente o acorde. Por isso que ele está herbal. Por isso que ele está herbal. Uma nota lactônica herbal. E tem aqui também, depois eu vou filmar para vocês verem também, tem um pouco das ervas, todas bem reais, bem plantadinhas, muito bonitas para a gente conhecer.
foi bem interessante passar lá por Salvador, está muito lindo. E as mulheres são muito, muito interessantes. A Milena de Salvador também foi outra pessoa que se emocionou muito. Inclusive no vídeo parece que ela está chorando. Ela chora de verdade, né? Ela ficou muito emocionada a sentir o cheiro do acorde. Mas, gente, não vai muito longe, não. Também sou uma manteiga derretida e eu fico muito emocionada, porque quando fala do Brasil e fragrâncias do Brasil, eu vi a perfumaria brasileira crescer. Para mim, é como se fosse uma coroação desse talento dos brasileiros, junto com a tradição francesa. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi tudo que vocês trouxeram pra gente, para que a gente se integrasse e vivesse um pouco do projeto de vocês. E aí você foi para Belo Horizonte, é isso? E aí, sim, de Salvador fomos para Belo Horizonte, onde a gente encontrou com a Mariana, que foi a nossa anfitriã, e ela nos mostrou assim todo o aconchego do mineiro, sabe? A comida do mineiro. Ela realmente abriu as portas do seu coração, abriu as portas da sua cozinha e nos deliciou reviver esse cafezinho mineiro que eu tomei com a Mariana lá. Então foi essa combinação de trazer uma nota doce, uma nota gourmand, mas sem ser melada, sem ser aquele doce que a gente está acostumado a gente agradece, cheirar tá? nos perfumes, né? Então a ideia aqui era trazer o doce no sentido de acolhimento. Então é realmente para interpretar um momento de uma tarde tomando um cafezinho mineiro com um toque de doce de leite, um pãozinho de queijo. O acorde do Rio de Janeiro agora, e a gente escolheu aqui por causa da luminosidade, porque a gente ama o Brasil e ama o Rio também, tá, gente? Eu amo o Nordeste e o Norte, eu sempre falo para vocês do Norte e Nordeste como eu amo essa região. E poder falar do Rio de Janeiro também, para mim é um prazer. Vou muito menos para o Rio do que eu gostaria, mas a gente tem muitos seguidores aqui do Rio de Janeiro e como amam fragrâncias. Conta para mim, porque foi uma surpresa tão grande, eu senti cheiro de patchouli, cheiro de madeiras. E quando você pensa no Rio, você pensa como mais ou menos em Salvador também. Muita água, muito mar, um pouco da floresta da Tijuca, mas as madeiras. Onde estão as madeiras nesse encontro? Então, na verdade, as madeiras trouxe pela personalidade da Jéssica, que foi a nossa anfitriã. Ela mostrou um rio para mim que fugiu totalmente, e essa foi a minha ideia dentro do acorde, de fugir totalmente do estereotipo de garota de Ipanema. Não queria trazer isso porque é uma coisa muito clichê, e a gente conhece isso muito bem, né? Então eu queria trazer qual é realmente a essência da carioca, né? E com o olhar da Jéssica, com tudo que ela nos mostrou, eu trouxe o patchouli porque o patchouli para mim representa força. É um ingrediente que permeia por toda a evolução da fragrância. O acorde do Rio, ele tem muita cor para mim. Além do patchouli, ele tem muita vibração. Parece que é um cheiro que pulsa, parece que é um cheiro que está vivo. Porque ela nos mostrou, nós fomos os bastidores da mangueira, então nós vimos como é que é feito. No vídeo mostra ela se colocando as cores da mangueira, o brilho, tudo. Então eu queria trazer esse brilho, essa cor, através dessa experiência do olhar dela, de nos mostrar o que é o Rio, além do carnaval, além da praia. Vamos cheirar agora a fragrância? E eu faço uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é passar a fragrância ao vivo, tá? Acho que a fragrância é uma delícia, eu faço assim. Acabou. Que delícia, gente! Que delícia! Este é o resultado final de Brasil. É uma fragrância que une um pouco de todos esses acordes que o Leandro contou. E por final, ela ficou uma fragrância fresca, um caminho floral, verde, um pouco amadeirado. Eu acho mais amadeirado. Eu acho floral, verde amadeirado. Esse lado do patchouli, se tivesse, né? Você sabe o que eu gosto? Às vezes eu ponho uma quarta classificação por conta, assim, eu gosto, né? Porque eu acho que ele dá mais elementos pra gente entender o que vai esperar da fragrância.
Neste caso, a gente tem uma floralidade leve. Você podia falar das flores que você colocou? Nós trabalhamos com duas flores mais transparentes, né? Duas flores mais leves, que transmitem essa feminilidade, que é o caso da magnólia e da rosa branca. Que nós combinamos elas para trazer essa feminilidade e não trazer uma floralidade muito opulenta, pesada para esse acorde, essa nota de corpo. Viram bem como um perfumista fala? Flores leves, flores transparentes, nada opulento ou pesado. Então as flores pesadas, que muito estão presentes em fragrâncias florais da perfumaria, não combinam com o Brasil, porque o Brasil é um país verde, né? Então ele trabalha flores de leveza. Em geral, a magnólia tem um cheiro leve. A gente fala que pode ter até um leve frutadinho, né? Sim, ela tem um leve toque de frutas vermelhas, quase assim, mas não que passa, muito, né? Mas não que passa pro perfume, porque aqui era realmente a ideia de trazer a fluidez, a feminilidade, como se fosse a textura da pétala. Tá. E o patchouli fica no fundo? O patchouli do acorde da Jéssica do Rio, ele permeia no fundo, mas você consegue sentir ele desde as notas de saída, porque o patchouli é uma nota muito forte, muito intensa. Gente, vocês não têm ideia desse cheiro, como tá magnífico, desculpa. Tá muito bom. Tá muito bom, muito bom. E acho, eu estava conversando com vocês, e eu já tenho falado isso para vocês. Nós estamos numa virada de década. As notas de frutas vermelhas, as notas orientais já estão no mercado já há quase 20 anos. Desde Escadar, desde Amor Amor e muitas fragrâncias depois dessas vieram com muitas notas vermelhas, muitos orientais doces, alguns até muito melados. E essa virada de década, para mim, está trazendo muitos frescores. E o frescor combina com o Brasil. Acho que o frescor é um caminho olfativo, principalmente o floral verde, que é a cara do Brasil. O Brasil é um país verde, as nossas flores são poucas. Quando a gente passa, está dirigindo na estrada, a gente vê os nossos morros, montanhas, a divisão da estrada, tudo verde, maravilhoso, combina super com o Brasil. Eu fico muito feliz de ouvir que a fragrância que vocês trouxeram e de sentir esse frescor com uma identidade, com uma personalidade que marca sim o Brasil. A L'Occitane viu aqui no Brasil a riqueza que viu muitas décadas atrás no sul da França, né? Essa riqueza não só natural, mas também cultural. E o Brasil tem algo único, que é a diversidade. O frescor que você comentou, né? Como o frescor pra gente, nas nossas fragrâncias, no que está no Brasil, sempre representa um jeito leve do brasileiro. As flores ou até as notas frutais, que pra gente sempre trazem a alegria do brasileiro, o brilho nas fragrâncias. Conheceu a fragrância, ele ficou até emocionado, como acontece com muitos de nós, né? E para ele foi uma viagem. Foi assim, ele ficou muito empolgado, até querendo muito, quero conhecer essas mulheres, quero estar aí, eu quero estar próximo. E ele se sentiu muito dentro de toda essa viagem. Concretizar esse perfume, essa ideia, essa viagem, é o mínimo de gratidão que eu poderia fazer em homenagem a todo o time de L'Occitane, de ter me proporcionado essa experiência única, de ter aberto meus olhos para ver a riqueza do Brasil, a riqueza das nossas mulheres, a força das nossas mulheres, e sair daquela ideia, daquele preconceito que nós temos, daquela pré-ideia de alguém, de algum lugar, de uma região. Eu quero fazer uma outra declaração para vocês. Esse perfume, gente, é delicioso. Tem notas. Enquanto a gente conversava aqui, eu até fechava os olhos, porque eu sentia uma nota de terra molhada, uma nota de madeira úmida, notas aquosas. Essa água de coco que ele colocou não é aquele coco que
fica meio passado, não. É delicioso, a saída é aquosa, é maravilhosa. E uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Vicky, é que a gente não precisa fazer uma coisa esquisita só para representar cheiros da nossa terra. A gente pode fazer algo muito bonito, algo harmonioso, como unir essas 4 ideias, esses quatro conceitos, porque na verdade foram conceitos coletados de várias regiões e que saiu uma fragrância maravilhosa. Então eu quero agradecer muito você, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um privilégio conversar com você. O Leandro eu conheço há muito tempo, nós já trabalhamos juntos em outros projetos e é um prazer ver você tendo trabalhado nesse projeto. Olha, as palmas aí para você. E a você, Vitória, porque ter essa ideia junto com a sua equipe, a gente sabe quantas pessoas trabalharam por trás desse perfume, ficou sensacional. Eu quero agradecer a oportunidade de poder contar a história, porque na verdade isso aqui não é nada se a gente não pudesse chegar nas pessoas com a história verdadeira, e essa história é muito verdadeira. E a gente sabe que a L'Occitane e o Brasil, assim como a L'Occitane e a Provence, trazem o lado dos ingredientes, da verdade e também do espírito da região, né? E olha, gente, o espírito do Brasil está aqui dentro. Não só os ingredientes, mas o espírito que você capturou. Muito obrigada, gente. Obrigada. Um beijo para todos. Tchau, Pires.